Agora sim. Agora sim, oficialmente. Venham cá, né? Acho que esses serão os nossos facilitadores, co-facilitadores da oficina. Queria só que vocês se apresentassem. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Roberta Albuquerque, sou lá de Pernambuco. Estou super feliz porque essa terra está quente. Eu não consigo assim administrar muito frio, mas estou super feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito legal de falar um pouquinho sobre a elaboração do projeto de vida e a experiência que nós temos lá. Eu sou do Instituto Aliança, uma instituição que trabalha com jovens e outras frentes, e a gente veio representar um pouquinho a nossa experiência aqui. Bom dia, eu sou Inês, de Argentina. Eu trabalho na Xoca, no programa para jovens da Xoca. E estou muito contente de poder compartilhar hoje com vocês esta oficina, que esperemos seja muito, muito positiva e nos leve para a ação. Meu nome é Roberto, eu sou jovem GMM, que é o programa de juventude da Xoca. Desenvolvo um empreendimento social voltado à arte circense, ao bem-estar de crianças e jovens. E estou muito feliz em conhecer o Rio de Janeiro, estar aqui e ver toda essa galera aí preparada para a gente começar um projeto de vida ou oficializar né? Porque muitas pessoas já têm, só falta oficializar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu também sou do Instituto Aliança. E assim, a perspectiva que a gente tem aqui é de passar para vocês como viabilizar. Na verdade, vocês já são grandes, já têm um projeto de vida, mas vocês irão agora aprender um pouco como elaborar, como traçar esse caminho para a realização dos sonhos que vocês ainda não conseguiram realizar, mas que irão. Tá bom? Bom dia, eu sou o Márcio e estou aqui para tentar trazer para vocês algumas situações que aconteceram na minha vida, para que a gente possa auxiliar na construção do seu projeto de vida. Pronto. Bom, antes da gente começar, a gente se apresentou e agora a gente queria conhecer um pouco de vocês. Vocês perceberam que na mesa de vocês, deixa eu virar isso para cá, isso, tem uns sims e tem uns nãos, né? Esse não tem? Tá, esse é talvez? Ali não tem nada? Tá, então, não tem problema porque vocês vão levantar. Agora a gente vai começar o dia fazendo exercício, né? A gente já fez para subir até aqui. Vamos fazer um pouquinho mais de exercício. Então, a brincadeira é a seguinte. Eu vou fazer uma afirmação e aí vocês vão ou para a mesa do sim ou para a mesa do não. Ali, como não tem nada, a gente pode colocar... Agora tem. A gente pode até deixar um talvez, né? Não tem problema, né? Então aqui pode ser o talvez, tá? Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Aí, quem é sim fica na mesa do sim, quem é não, vai para a mesa do não. Então tem que levantar, gente. Vocês vão ter que levantar. Pode ficar de pé, todo mundo. Nem precisa ficar sentado, porque vocês vão se mexer bem. Onde que está a mesa do não? Ali e aqui, tá. Eu sou do Rio de Janeiro. Aí é sim? Are you from Rio? I don't think so. Ok. Talvez é na mesa de lá. Ok. Eu já tenho meu projeto de vida. Sim ou não? Talvez é aqui. Boa, não tinha pensado no talvez, mas funcionou essa história do talvez? Aqui tem sim, aqui tem sim. Eu já tenho meu projeto de vida. Uau! Ok. Yes, no or maybe. Here is maybe. Yes, ok. Outra pergunta. O fórum me ajudou a ter algumas certezas sobre o que eu acredito. Sim ou não? Talvez, né? Alguém tem alguma pergunta que quer saber aqui do pessoal? A minha expectativa hoje
é conhecer novas pessoas. Muito bem. Deixa eu ver. Eu sou da América Latina. Sim ou não? Sim, ok. Eu posso fazer um? Pode. Eu sou de Pernambuco, sim ou não? Não. Talvez, né? Gostaria. Não, aqui é não. Você é? Olha, mais um pernambucano aqui. Alguém tem alguma outra pergunta que gostaria de saber? Eu acredito na realização dos meus sonhos, sim ou não? Que bom. Talvez, tem gente, talvez. Ótimo. Ótimo. Eu acredito no fim da ganância. Eu acredito. Ganância em espanhol. Ganância. É ganância dinheiro ou ganância Ganância de ostentação. de ostentação. Ganância ruim. Ganância pode ser também determinação, né? Muita gente acredita. Alguma outra pergunta? Tem gente que talvez, né? Exatamente. Eu contribuo com o meio ambiente, com ações concretas. Eu acredito que as pequenas coisas fazem a diferença. Ok? Já deu para saber quem são as pessoas que estão aqui nessa sala. Obrigada, gente. Pode sentar. Agora pode tirar o não, porque, né? O não geralmente, né? Não tem problema. Bom, gente, é o seguinte, a ideia, né, da gente começar com essa provocação é exatamente, se vocês quiserem sentar, a gente fique à vontade, tá? Vocês não precisam. Pode? Sim. Faça você. Vai lá. Gente, eu acho que é importante a gente, antes de começar a parte mais prática, né, e falar um pouquinho sobre o que nós de fato viemos fazer aqui, a gente pensa em, junto com vocês, pactuar algumas coisas, né? Uma das coisas que eu gostaria de sugerir, mas aí depois eu coloco a fala para vocês, é que a gente esteja inteiro nesse momento, né? A gente vai falar de experiências, projeto de vidas para jovens, mas eu acho que todo mundo aqui um dia já experimentou tentar construir o seu, ou se não construiu, pensa em fazer isso. Então, assim, de estar inteiro na participação, né, sem estar reservado. Mas, assim, experimentar de fato esse momento. Isso é uma sugestão para a gente pactuar. Todo mundo concorda, sim ou não? Ok. Sugestões. Eu tenho uma também. O que a gente disser, como a gente está falando de coisas pessoais, ou como a gente vai falar de coisas pessoais, o que a gente achar que cabe compartilhar com todo mundo, a gente faz. O que a gente achar que tem a ver com a nossa vida e que é muito nosso, até porque a gente está gravando, então tem coisas que saem do nosso controle, a gente pode conversar entre nós para a gente também não se expor demais. O espaço aqui é para que a gente possa falar sobre experiências pessoais, mas tentar ao máximo se preservar também para não se expor, ok? Sim? Mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Mais alguma sugestão? 6? Não? Tranquilo? Podemos começar? Ok. Então tá bom. Obrigada, Rô. É o seguinte, a ideia hoje é a gente fazer algumas provocações. Lembra, eu falei para vocês, eu comecei falando sobre a história do meu nome porque isso tem muito a ver com as minhas escolhas, com tudo que eu construí na minha vida. E uma outra coisa que eu descobri, que eu sabia fazer muito bem e que eu gostava de fazer, era provocar as pessoas. E aí eu fui ser psicóloga. Porque o psicólogo não é aquele que dá as respostas, é aquele que faz as perguntas certas para que as pessoas encontrem as suas respostas, né?
E aí, a gente vai fazer várias perguntas hoje para vocês, nesse sentido de vocês se provocarem a refletir sobre a história de vida de vocês, tá? Para a gente começar, a gente vai mostrar um vídeo para vocês que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. É um vídeo curtinho, tem 4 minutinhos, e aí só para a gente começar a fazer essa discussão, tá? Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Muito bem. E aí, o que ficou? O que marcou para vocês desse vídeo? Vamos lá. A importância do trabalho em equipe. Eu completaria isso dizendo a importância de você contar a sua história ou o seu sonho para outras pessoas. Porque, às vezes, metade da ideia está com você, metade da ideia está com ela. E aí vocês se encontram
e aí surge. O que é a criatividade? Saber ouvir, com certeza. Às vezes, a gente acha que a nossa ideia a gente não tem que contar para ninguém, porque alguém vai roubar. E aí, a gente acaba perdendo a chance de aprimorar. Porque o que é a criatividade? Nada mais é do que coisas que já estão aí e que ninguém nunca conectou. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo conhece a experiência dos doutores da alegria. Acho que para os americanos é a experiência do Pat Adams. Sim, né? Que é a dos hospitais. E aí, o que o Wellington Nogueira fez? Palhaço sempre existiu, sorriso sempre existiu, hospital sempre existiu. O que ninguém nunca tinha percebido é que juntar os três podia curar as pessoas. Então, essas questões, isso é criatividade. E, às vezes, demora anos para isso acontecer. Então, outra coisa é o seguinte, os nossos sonhos têm degraus. Então, tudo que a gente projeta, a gente precisa construir isso ao longo do tempo, e a gente, às vezes, não tem ideia de que pode demorar 1, 2 ou 5 anos, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Isso é a coisa mais importante. Tá? E compartilhar ajuda. O que mais? Que outras coisas vocês viram no vídeo que foram interessantes? O microfone está aqui com o Roberto. É verdade, senão eles não conseguem traduzir, desculpa. Eu acho interessante também desmistificar a ideia que chega num momento que você tem você é iluminado e, de repente, tem uma ideia brilhante, que tem muito trabalho duro, tem o tempo de amadurecimento, exige parceria, conexão, dedicação, exatamente. Muito bom. O que mais? Chamou a atenção também a necessidade desses espaços para que essas ideias se conectem, né? Ter esses lugares de conexão e de criação e inovação. Muito bom, é isso mesmo. Não é à toa que vocês estão sentados em círculos, que essa é a proposta, né? Então, pode pôr o primeiro, aquele que eu te coloquei. Então, eu vou só fazer, eu e a Roberta vamos fazer uma introdução, então, um pouco dessa discussão, para a gente estar todo mundo na mesma... Oi. Alô? Oi, pronto. Bom, uma das perguntas, né, que a gente fez antes de começar é se eu acredito, se eu faço a minha parte nesse processo de transformação. O compromisso, a transformação, a gente já percebeu, ela é coletiva, mas o compromisso é individual. Então, eu não posso me comprometer por ele. O máximo que eu posso fazer é por mim. Agora, eu posso trabalhar com ele. Né? Então, como é que a gente aprende a fazer esse processo individualmente e coletivamente? Pode passar. Pode passar? É eu que tenho que passar, né? Claro. Óbvio. Né? Tá aqui o negocinho. Pronto. Já. Aonde que é? Aqui? Isso, pronto. Só para a gente entender, né, um pouco... A gente vem falando bastante durante o fórum sobre empreendedorismo social. Mas será que a gente entende quais são as diferentes dimensões de empreendedorismo? Bianca, a cada 5 minutos você me fala, tá? Porque eu gosto de falar, então você precisa 15, tá? Esse comecinho, senão eu vou embora. As 3 dimensões que a gente tem de empreendedorismo, tá? A gente tem, e é o foco, trabalhar empreendedorismo social, mas a gente tem uma nova área que a gente chama de negócios sociais, e a gente tem uma área que é negócios, empreendedorismos privados, tá? Qual que é a diferença entre eles? Pronto. Bom, o empreendedorismo privado, ele é individual, produz bens e serviços para o mercado, tem o foco no mercado, sua medida de desempenho é o lucro e visa satisfazer as necessidades dos clientes e ampliar a potencialidade do negócio. Me dá um exemplo de empreendedorismo privado. Empresas, mas que empresa? Me dá um exemplo concreto. Nestlé. Quem mais? Natura. Quem mais? Gerdau. Muito bem. Tá.
Empreendedorismo social. Ele é coletivo e integrado, produz bens e serviços para a comunidade local e global, tem o foco na busca de soluções para os problemas sociais e necessidades da comunidade. Sua medida de desempenho são o impacto e a transformação social e visa resgatar as pessoas da situação de risco social e a promovê-las. Gerar capital social, inclusão e emancipação social. Me dá um exemplo. Alguém consegue me dar um exemplo? Diga lá. Centro de Educação Ambiental. Por que você acha que é um empreendedorismo social? Porque abraça todos aqueles critérios ali mencionados. Muito bem. Tem um dos critérios, agora eu vou te perguntar uma coisa. Tem um dos critérios que não está aqui, que é fundamental para essa área e para essa área. E que, agora que você trouxe, é verdade, eu preciso incluir isso aqui. Um dos critérios fundamentais para o empreendedorismo é a inovação. O que a organização faz, ou as pessoas fazem, tem que ser inovador, tem que ser diferente. Essa organização está dentro disso? O que ela faz é de um jeito diferente, ou ela faz isso para a transformação social? Inovar é procurar sempre ideias novas, sempre estar aberto. Ontem, durante uma oficina, nos juntamos, o Centro de Educação Ambiental, representado por mim, criou, então, o Fórum Mundial de Empreendedorismo Social. Nós vamos, então, estabelecer conexões locais, regionais, estaduais, nacionais e mundial. Ótimo. Inovar é fundamental. Então, muito bem, ótimo exemplo. Outro exemplo que eu trouxe, obrigada. Como você chama? Marli Medeiros. Marli, obrigada, Marli. Um exemplo ótimo, e eu acho que um outro exemplo que eu trouxe é o Wellington Nogueira. Outro exemplo que a gente tem, a Asta, né? Que é uma rede que trabalha a questão dos artesãos, dos artistas. Então, vai chegar lá, vai chegar lá. Ela começou como uma proposta de empreendedorismo social e agora virou um negócio. Então, tem toda a razão. Né? E a ideia é de inovar nas formas de garantir que essas pessoas que produzem seus artesanatos possam vender. Então, se uma pessoa está lá no Acre e ela tem um produto que é muito interessante, como é que eu chego até o Acre para descobrir essa pessoa? O único jeito é a internet. Então, o que a Rede Asta faz é conectar pessoas com diferentes produtos numa mesma rede para que essas pessoas também possam ser visíveis para outras pessoas no Brasil e no mundo. Né? Falei direitinho? Então, tá bom. Aqui já ela tá, né? Temos uma representante. Negócios sociais. É o seguinte, tinha uma antiga discussão sobre... É possível ganhar dinheiro sendo um empreendedor social? Ou eu só posso ganhar dinheiro se eu quiser trabalhar com empreendedorismo privado? Se a gente está pensando numa nova economia, a gente precisa pensar não coisas diferentes para o nosso negócio, mas pensar os nossos negócios de forma diferente. E aí surgiu uma terceira área de empreendedorismo, que é o que a gente tem chamado de negócios sociais, que é uma área que é o seguinte... É possível, entre transformar o mundo e ganhar dinheiro, eu escolho os dois. E aí surgiu, então, a ideia de você poder lucrar, mas, ao mesmo tempo, transformar o mundo. Que é essa ideia das empresas sociais, dos negócios sociais, que tem essa nova perspectiva de pensar a economia diferente. Tá? Já não falei 5 minutos? Então tá bom. Tá bom. Então é isso, essa é a nossa ideia, tá? Então o que é? Produz, pode ser individual ou em grupo, produz bens e serviços para si e para a comunidade, garantindo impacto social. Então todos os negócios na base da pirâmide, eles estão nesse lugar. Mas eles têm que ser uma coisa importante. Não adianta você fazer um negócio para a base da pirâmide e não pensar na transformação social, tá? Então isso é fundamental. Tem o foco no mercado, mas gera impacto social ambiental positivo, contribuindo para o alcance da missão. A sua medida de desempenho é o lucro, mas os excedentes precisam ser reinvestidos no fortalecimento da missão. Tá? E visa agregar valor estratégico
e ao negócio. Pode ser motivada por um compromisso em garantir os direitos econômicos para os setores excluídos, que é o caso da Rede Asta, por exemplo. A gente tem 2,5 milhões de artesãos abaixo da linha da pobreza, por exemplo. O que a Rede Asta possibilita? Que essas pessoas sejam incluídas na população economicamente ativa e que possam sair dessa condição. Isso é um negócio. Então, a Rede Asta, ela começou como um projeto social que tinha esse foco, que também ganhava dinheiro, mas agora tem essa ideia de ser um negócio. Tá? A coluna do meio de empreendedorismo social seria mais ligada à ONG? É essa um pouco a diferença? As organizações sociais, isso é uma outra coisa. A gente não, a Choca, por exemplo, ela não se define como uma organização não social, não governamental, porque a gente não se define pelo que a gente não é. A gente define pelo que a gente é. Então, somos uma organização social internacional, né? E a diferença, como você chama? Mariana, que a Mariana trouxe é exatamente isso. As organizações sociais que têm inovações e que visam processos de transformação, elas estão aqui na área de empreendedorismo social. As empresas que visam o lucro, porque é o seguinte, nem todo mundo precisa virar empresa. E nem é esse o propósito. Mas quem quer ser uma empresa que, além de ser socialmente responsável, tem um compromisso, se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo da Natura, a Natura tem uma das linhas que cabe exatamente na área de negócios sociais, que é a linha Ecos, que é uma linha que não só gera lucro para si, como gera lucro para as pessoas, as comunidades, da onde são extraídas as essências, que são as essências para fazer os produtos. Então, a Natura, como empresa, ela não é uma empresa social, mas ela tem uma parte que a gente poderia considerar como uma empresa social, que é a parte que faz esse retorno. Porque uma coisa importante para os negócios é o seguinte, o lucro não é só para mim, é para todo mundo, toda a cadeia da qual eu faço parte. Deu para entender bem a diferença? Tá. Vai lá. Eu tenho uma dúvida com relação à pessoa jurídica, porque o negócio não existe essa formatação jurídica no Brasil, né, de um negócio social. E onde que se encaixa? Essa é uma discussão de 3 dias, mais ou menos, né, da gente fazer sobre a questão jurídica. Eu não sou advogada, mas esse é um problema que a gente tem. Elas ainda são formatadas como empresas, como empreendedorismo privado. Ainda são. Tá? Diga lá. Atende para mim. É uma menina que os jovens estão lá embaixo. Que precisam subir. Mafone, hoje os catadores do Brasil, eu acho que do mundo, sei eu, são reconhecidos como empreendedores sociais. Mas nós estamos eu sou dirigente de uma das instituições, nós estamos num outro nível. Nós estamos no nível de negócios hoje. Porque reconhecemos que muitos catadores de uma cidade, ela também elenca a economia dessa cidade. E, automaticamente, a economia do Brasil. Então, hoje, o lixo, ele pode, sim, erradicar a pobreza do mundo. E tem que ser visto como um negócio. Que agora estou reconhecendo ali que é um negócio social. Então, é bom que a gente comece a perceber, e nesse Rio Mais 20, a perceber que o negócio social não são só de empresa socialmente responsável, mas também de ONGs, associações comunitárias, que também pode se enquadrar como um negócio social. Perfeito, perfeito, Mali. É exatamente isso. É exatamente isso. É que algumas organizações sociais, sim, viraram negócios, que é o caso da Asta. Mas nem todas, e não precisam. A gente só também tem que tomar cuidado para não querer que todo mundo agora vire uma empresa social porque acha que tem que ser esse o caminho. Porque esse é um caminho duro, não é fácil, mas é um caminho necessário e eu concordo plenamente com você. Bacana. Ótima percepção. Eu tenho mais 3 minutos só, né? Então... 5? Tá. Você está me enganando, Bia. Tá bom. É o seguinte. Agora, então, a gente só quis trazer um pouco disso só para vocês também se situarem nesse universo e poder se reconhecer, assim como a Marli fez, olha, que lugar eu estou, o que eu gostaria de ser, o que faz mais sentido para a minha vida. Existe um caminho melhor ou pior? Não. De caminhos diferentes. O que a gente precisa saber é que cada caminho que a gente escolher, ele tem que ter uma
ele tem que estar focado nesse mundo que a gente está querendo construir. Se a gente está pensando em transformação social, se a gente está pensando nesse crescimento, nessa mudança de mundo, nessa nova economia, que papel cada um de nós tem que ter, tá? Então, acho que essa é uma discussão importante, por isso que eu trouxe isso. Bom, aí vamos falar um pouco de... Para a gente se situar nessas 3 categorias, porque também empreendedorismo é um jeito de estar no mundo, tá, gente? Não é o jeito, mas é um jeito de você poder se posicionar. Além disso, como é que a gente, então, começa a pensar sobre isso? Para a gente pensar sobre essas coisas, uma coisa anterior precisa acontecer. A gente precisa se reconhecer como um agente de transformação. Isso, né, quando a gente fez as perguntas iniciais, também era para poder saber como é que cada um de nós se vê como responsável pela transformação. Porque, às vezes, a gente dá o dever da transformação para uma entidade chamada governo, que é uma entidade que baixa no mundo e fala assim, não, o governo é responsável por garantir. Não, o governo tem uma responsabilidade. As pessoas da sociedade civil têm outra responsabilidade. As empresas têm uma outra responsabilidade. E se a gente não souber se posicionar, a gente às vezes faz papel do Estado e não faz papel de sociedade civil, ou o contrário, tá? E aí, falando de educação empreendedora, então, o que a gente vai falar aqui é um pouco de como é que a gente ajuda as pessoas e também se encontra nessa discussão. A educação empreendedora, ela ajuda a gente, primeiro, a descobrir quais são as coisas que a gente é bom. E a valorizar coisas que a gente não valoriza. Tem uma pesquisa inglesa que diz o seguinte, 96% das crianças até 5 anos são gênios. E 2% dos adultos acima dos 25 anos são gênios. O que aconteceu dos 5 aos 25? Ou a gente matou todos os gênios, ou a gente matou todos os gênios, de outro jeito. Ou a escola... E o que é matar os gênios? É a escola que priva as pessoas de poder criar, inventar, fazer conexões. Ou, né, literalmente a gente matou, que não foi o que aconteceu. Nós somos privados ao longo da nossa vida de criar coisas. Criatividade não é um dom que nasce com as pessoas no gene. Isso é estímulo. E a gente deixa de ser estimulado. Então, o que a gente vai fazer aqui é um pouco reestimular a nossa criatividade e nosso poder de criar conexões. As sociedades onde os jovens são agentes de mudança social positiva conseguem responder de forma mais rápida e eficaz aos desafios do desenvolvimento. E está mais preparada para lidar com eles. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente tiver pessoas conectadas com essa ideia de que é possível transformar o mundo, se eu jogar um problema aqui, esse problema vai virar uma solução. A mesma afirmação que eu fizer como problema, ela vai ser entendida como uma solução, dependendo de quem está aqui. Se eu tiver um monte de gente que só sabe reclamar, vai dizer assim, não, mas não vai dar para fazer nada sobre isso. Não tem o que fazer, porque, né, o problema é o maior do que eu. E aí a gente entra nessa roda e ninguém consegue propor uma solução. Mas, se eu tiver pessoas orientadas para me ouvir, que é aquilo que você disse, de um jeito diferente... A mesma frase vai impactar as pessoas de um jeito diferente. O problema da fome... Porque, por exemplo, a gente fala assim, não, eu quero acabar com a fome no mundo. Quando eu digo isso, assim, o problema fica tão grande, tão grande, tão grande, que eu falo assim, eu não tenho nada para fazer com relação a isso. O problema é o crack. Nossa, é tão longe da minha realidade que eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, essas coisas são importantes. Eu tenho só mais um minuto, eu vou terminar para poder passar para a Roberta continuar a ideia do projeto de vida. Outra coisa é o seguinte, alguém falou que a gente precisa desmistificar, não sei se foi você, né? Acho que algum de vocês me disse, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? E uma das coisas é o seguinte, a gente consegue ser empreendedor e ser um agente de transformação se a gente começar a se olhar de um jeito diferente. Ser empreendedor, ou seja, criativo e inovador, com ideias para transformação e crescimento social, é coisa para poucos. Mentira. Quanto mais nós formos, maior a probabilidade da gente construir uma ideia que seja transformadora. Quanto mais mentes pensarem, tem um exemplo ótimo sobre isso, que é o seguinte. Vocês conhecem a Toyota? Vocês já ouviram falar da fábrica? A Toyota tem uma coisa que é muito legal. 95% das ideias de
todas as pessoas que trabalham na Toyota são aproveitadas de algum jeito. Desde a pessoa que trabalha na faxina até o presidente. Todo mundo dá ideia. Porque quanto mais ideias surgirem, mais conexões surgem, mais inovações surgem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Outra coisa, ser empreendedor significa trabalhar sozinho. Na verdade, né, os empreendedores, eles sempre se acham meio loucos. Né? Assim, nossa, o que eu estou fazendo não tem nada a ver. É uma loucura isso. Ninguém vai acreditar na minha ideia. E, de verdade, às vezes, eles têm mesmo ideias que estão tão à frente do nosso tempo que muita gente não acredita. Mas, de novo, compartilhar nos ajuda a construir processos coletivos. E a última coisa é, alunos e professores não têm o poder de mudar a realidade na educação e na escola. A escola está perdida mesmo. Não tem solução, não tem jeito, acabou, só se matar, todo mundo começar tudo de novo. Será que é isso mesmo o caminho? Será que a gente não consegue ir construindo processos? De novo, sonhos têm degraus. E a gente precisa saber disso, tá? Então agora eu vou passar para a Roberta, para não estourar, porque a gente quer ouvir vocês. Pode trocar o... Gente, só dando continuidade, reforçando um pouquinho o que a Mafane traz, quando a gente quando se encontrou para pensar essa oficina hoje, a gente percebeu que, de formas muito parecidas, mas cada um do seu jeito, a gente faz a mesma coisa. Né? A gente acredita naquilo que a gente está fazendo, mas a gente também sabe que a gente não é o único que está fazendo. Né? Então, assim, mas é algo que a gente vem fazendo ao longo do tempo e percebendo que existem resultados. Quando a gente fala nesse jovem ou nessa pessoa que se percebe empreendendo, né, socialmente, é essa pessoa que parou para pensar e refletir um pouquinho sobre o que eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Né? Então, não adianta a gente trabalhar essa perspectiva de empreender se a gente não parar para pensar nisso. E é isso que a gente traz um pouquinho para conversar com vocês. Nosso projeto a gente chama Você. Né? Nada mais importante da gente parar para refletir um pouquinho sobre isso. E aí eu queria falar um pouquinho, perguntar novamente, quantos aqui já escreveram, sistematizaram de fato seu projeto de vida? 2, 3, alguns, né? Foi difícil? Não? Muito. Por quê? Bom dia a todos, eu peço desculpa que eu cheguei atrasada, mas o mais difícil é justamente quando a gente não faz no começo e chega depois que não cozinha mais na primeira fervura, né? Deixa de ser um pouco mais velha e vê que tem que fazer justamente isso, por isso que eu estou aqui. Quem não achou difícil, por quê? Eu acho que eu não fiz cedo o meu projeto de vida, fiz bem mais tarde. Mas não é difícil, porque eu acho que quando você toma a decisão, por exemplo, de empreender algo, pode ser socialmente ou no campo privado, é porque você tem algo dentro de você que impulsiona você em direção àquilo. Então, tem um lado difícil, porque você fica insegura e você não sabe se você vai conseguir, porque as pessoas chegam para dizer, nossa, isso aí não é viável, isso não é possível, né? Mas o impulso não deixa você ficar parado. E daí você segue batendo e tentando até você conseguir empreender aquele teu projeto, né? E, pelo menos, assim aconteceu comigo, e eu já tive a oportunidade de empreender, graças a Deus, algumas iniciativas que eram difíceis no primeiro momento, mas que depois você compartilhar com o outro é fundamental. Né? Você não pode ir sozinho. Se for sozinho, você realmente não vai chegar lá. Né? Então, pode ser difícil ou não, dependendo da atitude que você tem diante digamos assim, do teu projeto. Pois a gente trabalha com um grupo de pessoas que normalmente a gente percebe a dificuldade de se perceber como pessoa, indivíduo. A gente percebe uma lacuna muito grande na autoestima, no sonho, né? Como a Mafane colocou, muitas vezes a gente acredita em mentiras que são ditas, né?
E muitas vezes a gente tem se deparado, inclusive com a juventude, que foi roubado os sonhos, né? Você está proibido de sonhar porque você não vai conseguir realizar. Ele vai ficar sempre no imaginário. E aí a gente trabalha muito quem eu sou, as minhas qualidades, as minhas competências, para perceber que você, assim como qualquer pessoa, pode e deve escrever seu projeto de vida e realizá-lo, né? Não é só colocar no papel. Porque assim, a gente faz muito uma formação com educadores antes de ir para a sala de aula com o jovem. E quando a gente percebe essa formação em que ele tem que escrever seu projeto de vida ou reescrever, ele percebe a dificuldade em refletir sobre isso. E a frustração, muitas vezes, aquilo que foi pensado não foi realizado. E por isso que a gente escreve a lápis, porque é um projeto. Ele não é definitivo. Eu posso voltar, revisar e refazer, ou fazer diferente, né? O fato é que precisa ser feito. Sou eu que passo, né? Aí, aqui, tem manual. Aqui. Opa, foi o contrário, não foi? Olha, tecnologia, tá vendo? Isso não é uma habilidade que eu tenho. Ah, para cá. Aqui, foi? Para lá, para cá? Tá. Perceberam, né, gente? Isso eu descobri quando eu estava construindo meu projeto de vida. Eu não tenho nenhuma habilidade com tecnologia. Bom, a vida é um projeto porque também é única, finita e composta por fases. Temos a opção de simplesmente deixar fluir ou de fazer as coisas acontecerem. A gente escuta, e aquela música eu acho que é uma mentira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que é um cuidado que a gente deve ter. E quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar ou qualquer porto, né, que a gente chegar, está valendo. Eu não sei o que eu quero. Então, é legal refletir. Você costuma refletir sobre a sua vida? Você costuma pensar nas suas escolhas? E aí tem tudo a ver com os nossos valores, aquilo que eu acredito, a minha missão, a minha visão de mundo. Né? Eu não consigo escrever meu projeto se eu não reconhecer isso. Se eu não fizer uma retrospectiva, um mergulho para dentro para saber quem eu sou e o que é que eu quero. Se quero construir uma casa para mim, o que preciso para o projeto dar certo? É preciso planejar tudo que será necessário para fazer antes de começar as obras. A gente tem um hábito de desejar alguma coisa, mas a gente não para planejar. Né? Eu acho que é necessário... Se eu quiser um carro, eu tenho que pensar a cor do carro que eu quero, a marca do carro, quanto que eu preciso disponibilizar de recursos para comprar esse carro. E às vezes a gente quer, mas não para pensar. Alguém aqui, quando vai fazer alguma coisa, planeja de fato? Quer falar um pouquinho sobre isso? Geralmente, eu e meu marido, a gente faz, no final do ano, um planejamento para o ano seguinte. Então, são as coisas básicas, o que a gente pode gastar com lazer, o que a gente pode gastar com educação, com alimentação, com trajes. Então, a gente tenta fazer um planejamento para que a gente deposite 25% da nossa renda, porque a gente está pensando no nosso futuro. Isso durante... A gente começou a namorar, já tem 6 anos que a gente está junto. Então, no segundo ano de namoro, a gente começou a fazer esse planejamento. E nós conseguimos construir a nossa casa em 1 ano e meio. Então, assim, esse planejamento fez com que a gente tivesse condições hoje de ter nossa casa própria, de ter condições de ter viajado, e condições também de, pelo menos, ter a necessidade mínima garantida. Isso fez com que a gente se fortalecesse e percebesse que o que a gente está fazendo vai refletir no futuro. Porque depois de 1 ano que a gente construiu a nossa casa, a gente conseguiu adquirir mais 2 imóveis. Então, assim, é um planejamento que a gente está fazendo e a gente pensa no futuro. Então, acho que planejamento é tudo, senão a gente não conseguiria. Antes de você sair, eu quero conversar com você. Preciso saber como é que você faz. Gente, é ótimo. Era tão bom, né, se a gente conseguisse, de fato, uma disciplina para a gente fazer isso. Mas eu acho que é o caminho, tá? Eu acho que o aprendizado que você tem junto com o teu marido hoje é uma... eu fico aqui pensando. Né? Então, faz parte disso aqui também. Né? Então,
O projeto deve ser baseado nos desejos de quem vai habitar a casa. Com isso, tem-se a dimensão do que se pode alcançar, o que é desejado e o que pode tornar-se real. Né? A gente vai falar mais na frente que sonho ele está sempre no imaginário. Vocês devem ter ouvido muitas vezes falar sobre isso. O sonho está aqui, é o desejo. Se ele não for transformado em meta, ele não sai do imaginário. E meta, ela tem data para ser alcançada. Então, a gente trabalha isso também. A gente trabalha quando a gente vai escrever e sistematizar o projeto, a gente trabalha a meta de curto, médio e longo prazo. Porque existe aquelas que você pode fazer rapidamente, porque não precisa de muito esforço, nem de muita coisa, um material, ferramenta para conseguir. Mas aquela eu preciso de tempo. Eu estou há 6 anos, como ela colocou, economizando 25%, é isso? Ao mês, não é isso? Porque ela tem um desejo maior, um sonho maior a ser conquistado. Uma meta, né? A partir desse projeto, tem-se uma noção de quanto material será necessário e quantas pessoas serão envolvidas para construir a obra. A Mafone falou, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso entender que eu não vou empreender sozinho. Eu preciso do outro, eu preciso fazer parcerias. Então, realizar uma meta é necessário refletir com quem que eu vou contar e o que eu vou precisar, né? E qual será o período de tempo necessário para que fique habitável? Isso me lembrou um que eu ouvi de Roberto ontem. Nome bonito o seu, viu? Roberto trouxe um pouquinho da experiência dele e ele falou assim, as pessoas que ele precisou para conseguir realizar a meta dele. Então, assim, ele depois vai contar um pouquinho. E é isso, como a gente precisa muitas vezes, abrir mão de algumas coisas e contar com algumas pessoas que estão mais próximas para realizar uma coisa maior. E ele depois vai trazer, que eu vou deixar vocês curiosos. Na vida ocorre algo similar. Possuímos muitas metas e planos que desejamos realizar. E temos a opção de escolhermos o nosso destino e o nosso caminho. São escolhas. Quando a gente vai trabalhar com jovens, a gente percebe que muitas vezes a gente precisa provocá-los a refletir sobre esse papel transformador que ele tem, né? E o quanto ele precisa refletir sobre essas escolhas. Porque o que eu escolho hoje, eu determino o meu amanhã. E a gente costuma dizer que o jovem não é o futuro. O jovem é hoje. Você é hoje. O que você decide hoje determina tudo. Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre isso também. 5 minutos era aquela hora, né? Não. Queremos algo, entretanto, inúmeras vezes escolhemos rotas que nos afastam de nosso objetivo maior. Ou ficamos confusos em relação a qual caminho tomar, justamente por não ter planejado antes o que realmente queremos. Com certeza foi mais difícil planejar o projeto de vida da gente depois de algum tempo de a gente ter já caminhado. Mas com certeza foi importante, porque revisou a rota, o rumo, o caminho. Eu consegui retomar e rever processos. Pior é se a gente não conseguisse fazer isso. Não é verdade? Até chegarmos pelo menos à fase da adolescência, outras pessoas gerenciam nossos projetos de vida. Mas a partir desta fase, é possível tomar as rédeas e, inclusive, consertar o que foi gerenciado de maneira indesejável até então. Ok? Pode passar. Bom, um projeto de vida é um plano colocado em papel. A gente já falou sobre isso. Mas, para isso, é necessário a gente ter claro algumas coisas. Nossos objetivos e metas, a gente já falou também sobre isso. E quais são os nossos valores, pois são eles que nos direcionam, que nos colocam naquilo que acreditamos. Quando a gente vem para um espaço como esse, falar sobre sustentabilidade, né? Em que eu me implico nisso aqui, eu preciso saber quais são os meus valores. Né? Eu acho que no início alguém falou, tu falasse alguma coisa, do sim e não, da afirmativa. Tu pode repetir?